E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, Felipe Sandri na área. Tá difícil, né? Eu posso imaginar o que você, torcedor aí do lado daí, deve tá sentindo. Eu só vou fazer alguns apontamentos aqui no vídeo de hoje, porque eu acho que tá ficando maçante, né? Tá ficando... não tá dando nem vontade direito mais de falar do São Paulo. Essa é a realidade. Mas esses caras não vão vencer a gente. Esses ineptos que lá estão, esses verdadeiros incapazes que lá estão, esse bando de frouxo que veste essa camisa, eles não vão ser mais fortes que a gente. Porque no fundo, principalmente o que aqueles conselheiros, né, daquele conselho deliberativo, os 260 covardes que lá estão, amadores que lá estão, verdadeiros... eu não quero ficar falando a palavra aqui, usando a palavra, porque o YouTube até pode derrubar. Mas você sabe muito bem o que eu quero dizer, né? Esses caras não vão destruir o São Paulo. A gente não pode deixar eles destruírem o São Paulo. Eles querem. Tá aí a prova. Eles querem destruir o São Paulo Futebol Clube. Mas a gente não pode deixar. E é por isso, e único e exclusivamente por isso, que eu venho aqui dar minha cara a tapa, mostrar a minha indignação, que com muita honra eu acabo sendo uma voz, uma pequena voz nesse mundo, nesse universo aqui do YouTube, mas é uma pequena voz do torcedor que está insatisfeito. Então, eu já de antemão agradeço muito por você que está aqui e é inscrito e vê os meus vídeos, me ajudar a fazer esse coro de insatisfação e de indignação com esses vermes que hoje comandam São Paulo. Gente, eu vou ser muito claro. Quando deu 30 minutos do segundo tempo, se eu não me engano, foi isso depois do segundo gol do Germancano lá, do atacante argentino, né, se eu não me engano, do Vasco, eu juro pra vocês, eu olhei e falei, eu não vou ver mais. Eu não tenho mais estômago. Eu não consigo mais, tá fazendo mal pra minha saúde eu acompanhar o jogo do São Paulo e ainda torcer e ainda achar que vai dar em alguma coisa. A partir daquele momento eu desliguei, eu saí, eu fui procurar um filme e comecei a assistir com a minha namorada outro filme. Comecei a ver um filme, falei, eu vou depois ver o que aconteceu, vou ver o resultado, vou ver os melhores momentos desses 15 minutos finais, melhores momentos, né? Mas naquele momento eu falei, não tem condição, eu não conseguia mais, é algo que passou do limite. E o torcedor do São Paulo tá assim, né? E não é de hoje. No mínimo, há 5, 6 anos que a gente tá assim, né? Tá dureza, para usar outra palavra. Tá dureza, gente, tá dureza. E aí é só a gente pegar... eu sou um dos caras que sempre veio aqui, né, no Tricolaço, e falar que eu apoio sim a filosofia de trabalho que o Diniz tem, né? Eu apoio a continuidade de trabalho de um treinador. Eu acho que a partir de um convencimento, de um projeto, que ele começa a dar frutos, né? Isso eu não vou mudar. Essa minha ideia, essa minha visão é a visão que eu tenho do futebol. Eu acho que só assim que um trabalho pode render frutos, é só assim que ele pode florescer, é só dessa maneira que ele vai realmente começar a dar resultado. Agora, com o Fernando Diniz, não tem mais condição, gente. Não tem, acabou. Ele nunca foi meu nome, né? Se você me perguntasse lá atrás, se você fosse o presidente do São Paulo e me fizesse a pergunta, eu diretor do São Paulo, digamos assim, viu, eu tô pensando em trazer o Fernando Diniz, o que você acha? Eu ia falar, não. E por que não? Porque ele não é um treinador. Ele é um projeto de treinador.
O Fernando Diniz está em formação. Ele deveria estar nas categorias de base aí. Ou na Série B. Como o nosso Rogério Ceni, o nosso mito, acabou indo com o Fortaleza, né? E fez o que fez e trouxe o Fortaleza e foi campeão pelo Fortaleza. O Fernando Diniz devia estar fazendo esse caminho. E não o caminho que ele está fazendo porque ele está se queimando. Ele não é técnico de um gigante como o São Paulo. Ele não tem esse peito, ele não tem esse estofo, ele não tem essa experiência. E esse futebol hoje do Diniz, para mim, hoje para mim foi a gota d'água. Assim. Hoje eu olhei e falei, cara, eu não quero mais esse futebol pro São Paulo. O que adianta o São Paulo começar como começou o jogo, que eu olhei e falei, olha, até que pode dar bom hoje, hein? O São Paulo marcando em cima na saída de bola do Vasco, o São Paulo não dando espaços no meio de campo, o São Paulo brigando e disputando as jogadas, o São Paulo com volume de jogo, com posse de bola, o que é característico já do Fernando Diniz, que todo mundo sabe, né? Essa posse de bola, a troca de passes que é sempre o triplo do adversário, né? Agora, e o gol na casinha, meu querido? E o gol lá dentro? E a bola na rede? Me fala. Isso não existe nos times do Fernando Diniz. Então hoje eu olhei e falei assim, cara, eu prefiro, juro por Deus, pro São Paulo sair dessa draga, dessa seca de títulos, eu juro que eu prefiro um técnico jogando um estilo de futebol como o Vasco jogou hoje, por exemplo, que não é nada espetacular, que é um futebol ruim, feio, só que ele faz o gol quando precisa. O Germancano chutou e fez o primeiro gol. O primeiro chute do Vasco no segundo tempo foi o gol. O Vasco não criou nada, absolutamente nada. O time do Vasco é um time jovem, né? É um time que tem alguns garotos ali como o Thales Magno, como esse próprio Germancano. É um time jovem, um time, eu julgo, um time fraco tecnicamente, mas é um time em formação, né? O Vasco não tem dinheiro também. Aliás, que time tem dinheiro, né? Hoje, somente Flamengo, Palmeiras, e olhe lá, né? O resto tá nessa pindaíba que a pandemia exacerbou mais ainda o problema dos cofres dos clubes. Agora, eu hoje olhei e falei assim, cara, que adianta ter um técnico que se diz revolucionário, ou que a mídia, né, compra, que é o novo Guardiola, que é o cara que tem mais posse de bola, domina as ações do meio de campo, que o time cria diversas situações de gol. Que adianta ter isso e não ter gol, não ter vitória? Olha isso. E isso daqui é um pequeno levantamento dos últimos 5 jogos do São Paulo. RB Bragantino e São Paulo. São Paulo e RB Bragantino. Volta da pandemia. Derrota no Morumbi. 3-2. Aí o São Paulo joga com o Guarani com o time reserva. São Paulo ganha. Aí o São Paulo enfrenta o Mirassol nas quartas. Derrota. Aí o São Paulo pega o Fortaleza. Estreia do Campeonato Brasileiro. É aquela coisa horrenda que a gente viu na quinta-feira passada. Eu transmiti aqui no canal. E eu não estava conseguindo acreditar no que estava acontecendo. Um jogo de pelada, um jogo de casados contra solteiros é mais emocionante, mais legal de ver do que assistir o São Paulo jogar. E aquele jogo específico contra o Fortaleza, claramente se terminasse empate, seria um resultado justo, pelo que ambas as equipes produziram na partida. E hoje o São Paulo pega o Vasco e perde. Ou seja, nos últimos 5 jogos, o São Paulo perdeu 3, um ganhou, mas poderia ter sido empate, e só venceu com os jogadores reservas contra um Guarani, que praticamente voltou todo despedaçado, sem mais aquela pegada que estava tendo no começo do Campeonato Paulista. Agora me fala, como que a gente vai manter um técnico desse à frente do São Paulo? Como que a gente vai manter um projeto desse, uma filosofia dessa, que consegue muito bem atingir o que ela propõe? Que é ter posse de bola, que é ter mais passes certos, que é ter
volume de jogo. Agora, e vitória, meu querido? E vitória? E 3 pontos? E bola dentro da casinha? Me fala. Com esse técnico aí a gente não vai ter, gente. Chega, acabou. Eu repito, eu não quero entrar em contradição e não estou entrando em contradição, porque eu acho que tem que dar tempo ao projeto que você vislumbra que tem algum objetivo e que vai dar resultado. Fernando Diniz não vai dar resultado. Acabou, gente, não tem mais condição. Não dá, não dá. O Fernando Diniz é isso. É um projeto de treinador que, para os moldes do que ele quer para o futebol, ele tá indo super bem. Agora, só esqueceu de falar para ele que ele precisa colocar dentro desse projeto, dessa filosofia de trabalho dele, que gol é importante, que gol faz bem, que gol ganha jogos. E esse cara não faz isso. E esse time não faz isso. Hoje o que a gente viu o Reinaldo fazer naquele momento, daquela jogada na ponta direita, na entrada da grande área, onde ele sozinho, ele dá um chute para a lua e a bola vai para trás, é o retrato puro e simplesmente do São Paulo. Um clube totalmente perdido, um clube sem um rumo, sem um planejamento. O Reinaldo é o retrato do que é o São Paulo. Um clube que é o descaso, que é a falta de ânimo, de pegada, de gana, de seriedade, de comprometimento, de entrega, de concentração. O Reinaldo, nesse lance específico, retratou o que é o São Paulo hoje. E a partir dali surge o escanteio que gera o gol do Cano. É inacreditável, gente. É inacreditável. Eu tô cansado de ver jogo do São Paulo. Eu não aguento mais assistir jogo do São Paulo. Me dá nojo ver o jogo do São Paulo. Aqueles jogadores com posse de bola, com toquinho de bola. Vem o Tietê, que tá me irritando faz tempo, que é um jogador inócuo, que é um jogador completamente sem objetividade. Ele pega a bola, parece um motorzinho, parece uma baratinha. É a baratinha, Tietê baratinha. Ele pega a bola, ele dá giro nele mesmo, volta a bola pro Volpi. Aí o Volpi dá nele, ele gira nele mesmo, toca no Arboleda. O Arboleda dá nele, ele gira mesmo, toca no Volpi. Ele só faz isso. Gente, não dá mais, não dá mais. Esses caras não podem mais vestir a camisa do São Paulo. Chega, chega. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, se a gente conseguir se manter na Série A, é sim pra estourar champanhe. Porque depois de tudo que o Leco fez, o presidente mais nefasto da história do São Paulo, depois do que esse Raí, essa ameba que é esse Raí, fez com essas contratações bizonhas de Birubiru, de Chiesa, de Trellis, e por aí vai, Neilton, e por aí vai, e um monte de ameba que ainda está presente aí no elenco. O que esse Alexandre Pássaro, que é um fanfarrão esse Alexandre Pássaro. Se ele tivesse vergonha na cara, esse cara pediu o boné e ia embora. Ele é um verme, esse Alexandre Pássaro. É um dos causadores desse problema de animosidade no São Paulo, de seriedade, de foco, de concentração. É ridículo. O São Paulo é ridículo, gente. É ridículo. Hoje, o São Paulo, do jeito que ele tá. E tá fazendo mal pra minha saúde ver esse time jogar. Juro por Deus. Eu só assisto. Eu tô falando sério. Eu tô fazendo aqui uma confissão que eu nem sei se eu deveria. Eu só assisto porque eu tenho esse trabalho aqui com vocês. Porque se não fosse isso, se não fosse o canal, eu juro pra vocês, eu não perderia mais meu tempo. Porque enquanto tivesse presidente, enquanto tivesse esses dois vermes lá na diretoria, enquanto tiver esses 260 incapazes do Conselho Deliberativo do São Paulo, enquanto tivesse os jogadores sem alma, esses jogadores sem espírito, sem vontade de fazer história, esse bando de fracassado que lá está e veste essa camisa aqui, ó, que é gloriosa. Enquanto esses caras estiverem lá, vai ser isso, gente. Vai ser isso. Infelizmente, vai ser isso.